Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula 10 e hoje nós estaremos aí resolvendo diversos exemplos que se referem a essa parte da teoria das esferas. Então, nós vamos começar aqui por esse exemplo que ele diz o seguinte: calcule a área da esfera circunscrita ao cone reto de raio 6 cm e altura 18 cm. Então, observem aqui que daqui nós podemos ter a possibilidade de aplicação do teorema de Pitágoras, porque eu tenho um triângulo retângulo, aqui eu tenho o raio, conforme o exercício me deu, a altura, só que como aqui o raio eu vou considerar como sendo um determinado R, então esse tamanho total menos esse R, eu tenho essa medida, 18 menos R. Então eu vou transportar esse triângulo para cá, e aqui eu já adiantei, para que nós possamos ganhar tempo, vou aplicar o teorema de Pitágoras, porque ele quer que eu calcule a área da esfera. Pessoal, para eu calcular a área da esfera, é necessário que nós tenhamos o raio. Então, para isso, eu vou ter que achar primeiramente quem? O raio. A gente sabe que a área da esfera é 4πr². Então, para isso, pessoal, eu preciso identificar aqui. Então, aqui eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Eu sei que r² vai ser igual a 18 menos r², que isso aqui é uma resolução simples de fazer, uma equação, com certeza que nós vamos obter daqui na variável r, e aí nós vamos resolver, pessoal. Então, desenvolvendo aqui, nós vamos ter r², e fazendo todas as contas, nós vamos obter o seguinte resultado para essa equação. Então, pessoal, desenvolvendo esse quadrado, aqui eu tenho o quadrado primeiro, 18² 324, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes 18, 36, 36R, mais o quadrado do segundo, mais 36. Então, aqui eu posso cancelar esse R². Aqui eu posso resolver essa equação, que eu vou ter o seguinte, eu vou ter 36R, organizando aqui, tá, pessoal? Vou passar aqui para o primeiro membro, 36 negativo, fica positivo. 324 com mais 36 dá 360, ok, pessoal? Então, eu vou ter 360 dividido para 36. Portanto, o raio é 10, pessoal. Se o raio é 10, 10 o quê? Então, pessoal, o raio será 10 centímetros. Tudo bem? Agora, nós vamos, então, determinar a área da esfera, que é o que ele quer que nós determinemos. Então, vai ficar 4 vezes π vezes 10². Pessoal, 10² dá 100. Vezes 4 vai dar o quê? 400. Então, nós temos aí 400π. Ok, pessoal? Então, 400π centímetros quadrados, porque nós temos aí a unidade de área, pessoal. Bom, pessoal, então esse exemplo aqui que eu já adiantei a resolução, justamente para que nós possamos ganhar tempo, ele diz o seguinte: uma esfera possui área igual a 1.728 centímetros quadrados. Então, pessoal, é o seguinte, se a área da esfera ele já lhe deu, então esse 1.728 eu já posso igualar a 4πr², ok? Que a área da esfera é 4πr². Então, por isso, vocês podem observar aqui que eu já igualei. Mas o que ele diz? Ele diz que é para nós considerarmos o π igual a 3, pessoal. A gente sabe que o π ele vale 3,14, 15, 59, tem 150 milhões de aproximações sucessivas, mas vamos considerar aqui que o π seja igual a 3. E ele quer a medida do raio dessa esfera, pessoal. Então, para nós identificarmos o raio dessa esfera, basta que nós tenhamos essa igualdade e procedemos aqui de uma forma analítica. Nós vamos observar que a resolução é bem simples, considerando esse π igual a 3, como vocês podem observar aqui. E aí eu peguei 1.728, dividi por 4 para ficar mais simples essa divisão. E aqui nós vamos obter 432. Então, 432 dividido por 3 vai dar quanto, pessoal, essa divisão? 144. Então, a raiz de 144 é 12. Portanto, a resposta é a letra B. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a resolução dessa questão. Agora, nós vamos para o próximo exemplo. Bom, pessoal, então esse exemplo diz o seguinte: um artesão confecciona as esferas de madeira para a sua própria criação. Ele terá que pintar
3 dessas esferas de branco e 2 de vermelho para seu trabalho. Em suas pesquisas, conseguiu encontrar um artesão que vende tintas por centímetro quadrado, o que lhe sairá muito mais em conta. O metro centímetro quadrado da tinta branca custa 9 centavos e da tinta vermelha custa 2 centavos. Sabendo que o raio da esfera vermelha é de 4 centímetros e que o raio da esfera branca é de 9 centímetros, quanto esse artesão gastará com tinta, sabendo que o π deverá ser considerado igual a 3, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, observe alguns detalhes que eu já coloquei aqui para nós não nos confundirmos. Bom, pessoal, então eu já destaquei algumas informações importantes aqui, dentre as quais ele diz que 3 dessas esferas brancas têm o raio 9 centímetros e 2 delas, que são vermelhas, têm o raio 4 centímetros. Então, é importante nós observarmos esses detalhes. Por quê? Vejam bem, se ele quer saber quanto ele vai gastar com a tinta, ele tem que saber qual é a quantidade diária que ele vai ter que pintar, correto? Então, é necessário que nós calculemos aqui, inicialmente, as áreas dessas bolas brancas e vermelhas. Então, vamos lá. A área que nós podemos aqui calcular para as bolas brancas é a área da esfera, porque elas são esféricas, então é 4πr ao quadrado. Como o raio das bolas brancas é 9 centímetros, como eu já tinha destacado aqui, então vai ficar 4 vezes 3, porque ele pediu para considerar aqui, ó. Observem que o π ele pediu para considerar igual a 3. Então, eu já substituí aqui e vai ficar 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 81 vai dar 972 centímetros quadrados. Agora, calculando a área das bolas vermelhas, nós vamos ter um raio diferente, que no caso aqui, ó, o raio da bola vermelha é 4 centímetros. Então, vai ficar 4 vezes πr ao quadrado, o r aqui é 4, então 4 ao quadrado 16, e 4 vezes 3, considerando que o π seja 3, vai ficar 12. Então, 12 vezes 16 dá 192. Bom, de posse desses resultados, nós vamos aqui para o cálculo da multiplicação da área em relação ao custo que você gasta por metro quadrado ou por centímetro quadrado. Então, aqui no caso vai ficar o quê? 972 vezes, aqui ó, ele diz que é 9 centavos, que custa para pintar as bolas brancas, ok? Então, 192 vezes 0,09 vai dar o quê, pessoal? 87,48. Está aqui o resultado. Observem aqui. Agora, veja bem, essa área que nós encontramos aqui para pintar as bolas vermelhas, o custo para pintar cada uma dessas bolas vermelhas, ele diz que é 2 centavos, pessoal. Então, multiplica-se 192 por 0,02. Então, agora eu tenho aqui os dois resultados, que agora eu tenho que multiplicar por número de bolas esse custo que eu vou ter. Então, eu tenho 2 bolas vermelhas, ok? Cujo custo de cada uma delas é 3,84 e eu tenho 3 brancas, cujo custo é 87,48. Então, somando tudo, vai dar quanto? 270,12. Ou seja, o custo total que esse artesão terá será de R$ 270,12, pessoal. Bom, pessoal, então a resposta será a letra C, R$ 270,12. Ok, pessoal? Então, já adiantei aqui um pouco a nossa solução em virtude do nosso tempo. O exemplo diz o seguinte: uma esfera possui raio igual a 30 centímetros. Então, eu já destaquei aqui o valor do raio da esfera. Ele quer saber qual é a diferença entre a área dessa esfera e a área do fuso, sabendo que essa esfera tem um ângulo de 90 graus. Ok, pessoal? Então, vamos considerar aqui o π igual a 3. Nós temos que relembrar, deixa eu destacar aqui a vocês, nós temos que relembrar a área do fuso. Então, o que nós precisamos fazer? Vamos calcular primeiramente a área da esfera, depois a área do fuso e fazer a diferença entre elas conforme o que o exercício está pedindo aqui, ok? Ele quer a diferença. Agora, a área da esfera, eu só preciso do raio, e o raio foi dado. Então, vai ficar 4 vezes π vezes r ao quadrado. O π, ele pediu para considerar igual a 3. O raio é 30 centímetros. Então, vai ficar 4 vezes 3 vezes 30 ao quadrado.
Então, 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 900, nós teremos aí 10.800 centímetros quadrados. Agora, vamos calcular, então, a área do fuso. A área do fuso, o ângulo é de 90 graus, que ele deu aqui, ó. Observem aqui no exercício. 90 graus, o alfa. O π, ele disse que é 3. O r é 30, que é o raio, ao quadrado, dividido por 90 graus. E aqui eu posso cancelar 90 graus com 90 graus, então eu tenho 3 vezes 30 ao quadrado. Ou seja, 30 ao quadrado vai dar quanto, pessoal? 900. 900 vezes 3 dá 2.700. Então, está aqui a área do fuso, ok? E está aqui a área da esfera. Agora, nós vamos fazer o quê? A diferença, pessoal. E a diferença vai dar 8.100 centímetros quadrados. Então, a nossa alternativa será que letra, pessoal? A letra D, ok? Então, esses exercícios são extremamente importantes para que cada um de vocês estejam aí fixando a teoria estudada com relação a essas fórmulas que são extremamente importantes. Então, pessoal, agora nós temos aqui o volume de uma esfera de raio R. Nós sabemos que é 4/3 de πr ao cubo. Agora, ele diz que um balão esférico é inflado até que seu raio seja quadruplicado. Ou seja, o raio vai aumentar 4 vezes. Então, o seu volume é aumentado em quanto? Ele quer que nós indiquemos aqui o fator dessa consideração ao raio ser quadruplicado. Então, nós sabemos que o volume é 4/3 de πr ao cubo, ok? Nós já sabemos disso. Por outro lado, sabendo dessa questão, então, pessoal, se esse raio aumenta esse R aqui 4 vezes, então significa dizer que eu vou pegar 4R e elevar ao cubo. Ou seja, quando eu fizer essa conta, o que eu vou ter aqui, pessoal? 4 ao cubo dá 64. Vou colocar aqui fora para vocês lembrarem. 4 ao cubo, 64. Então, se esse raio aumenta 4 vezes, pessoal, então vai ficar 4R ao cubo. Ou seja, eu vou ter 64R ao cubo. Então, na verdade, se nós olharmos a fórmula do volume da esfera, como é que ela ficaria com essa consideração, né? Não precisava a gente fazer isso, mas vamos colocar aqui. Vai ficar 4/3 de π. Esse R ao cubo, fazendo as contas, com raio quadruplicado, vai dar 64R ao cubo. Então, eu vou colocar aqui, ó, 64R ao cubo, ok? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso olhar o volume da seguinte maneira. Posso olhar 64 vezes, aí aqui eu vou colocar a fórmula do volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo, ok? Então, 4/3 de πr ao cubo. Então, quantas vezes, observe para esse número que ficou como um fator multiplicativo. Quantas vezes este volume, que é o volume da esfera, vai aumentar? 64 vezes. Então, a resposta é a letra C, pessoal. Ok? Bom, pessoal, então esse exemplo diz o seguinte: uma esfera de centro A e raio igual a 3 decímetros é tangente ao plano alfa de uma mesa em um ponto T. Uma fonte de luz encontra-se em um ponto F, de modo que F, A e T são colineares. Então, nós vamos observar uma ilustração na próxima cartela com relação a essas especificações e detalhes que ele está colocando aqui, e lá nós chamaremos atenção. Bom, então aqui nós temos um cone que ele está dando de vértice F. Ele diz que a base é o círculo de centro T, como vocês podem observar aqui, que está definido por essa sombra. Nós temos aqui uma esfera que está inscrita, e ele diz que a sombra da esfera está projetada sobre a mesa, como vocês podem observar. Se esse círculo ele tem área igual à da superfície esférica, então a distância FT será de quanto em decímetros? Olha só, pessoal, uma coisa importantíssima aqui. Ele deu uma informação que nós não podemos deixar de usar. O círculo tem a área dele igual à da superfície esférica. Ou seja, o πr ao quadrado, nós podemos dizer que πr
ao quadrado, nós já podemos dizer que vai ser igual a quanto? A 4πr ao quadrado. Ok, pessoal? Então, ele diz que o círculo tem área igual à da superfície esférica. E a área da superfície esférica é 4πr ao quadrado. Então, o que vai acontecer, pessoal? Nós teremos aqui uma relação importante para que nós possamos, então, resolver nosso problema. Então, aqui, pessoal, a área da esfera vai ser 4πr ao quadrado, calculando aqui substituição do raio que ele deu aqui, como eu já destaquei a vocês, que é 3, o raio da esfera. Então, 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 4, 36, 36π. Então, pessoal, este raio aqui, que nós substituímos e encontramos aqui a área da esfera, lembra que eu falei? Esta área aqui está definida. Como aqui eu já sei que agora é 36π, então eu posso igualar a quem? A πr ao quadrado, pessoal. De π com π, e aí eu tenho quem? O raio. Que raio é esse? Esse raio é exatamente o raio do círculo da base. Tudo bem, pessoal? Em decímetros. Então, pessoal, o raio aqui da base do círculo, eu já vou saber quanto é que é, pessoal. Vai ser o quê? 6 decímetros. Tudo bem? Então, a gente vai guardar essa informação. Bom, agora que nós já determinamos esse R, então deixa eu destacar aqui de amarelo para que vocês possam ver. Esse raio que está aqui, pessoal, é exatamente esse valor que eu acabei de achar aqui, tá? 6 decímetros. Então, agora a gente já tem esse raio. Observe que aqui, pessoal, nós temos um triângulo retângulo. Então, nós podemos achar essa hipotenusa em função desse H e também desse raio que eu acabei de achar, ok? Então, se nós calculássemos, a intenção é justamente de nós utilizarmos no sentido de percebermos que aqui nós temos dois triângulos semelhantes. Esse triângulo FP e esse ponto aqui, que ele chamou de A, ou seja, o FPA, esse triângulo, que é retângulo, ele é semelhante com esse triângulo FTQ. Ok, pessoal? Isso aqui é um Q, tá? Então, o que acontece? Quando nós observarmos o uso dessa semelhança, nós iremos encontrar este tamanho que representa exatamente a altura desse triângulo que nós estamos destacando aqui, que também é retângulo. Ok, pessoal? E é isso que nós queremos achar. Essa distância FT é exatamente a altura desse triângulo que é retângulo. Então, vamos aplicar agora o Teorema de Pitágoras. Então, nós vamos achar agora esse lado da hipotenusa em função da altura e também desse raio que nós acabamos de achar aqui. Bom, pessoal, mas considerando aqui, segundo os dados do problema, esse ponto aqui é o ponto Q, tá? Então, para a gente não confundir, vamos deixar em destaque aqui. Então, o que eu quero achar é o FQ agora, ok? Então, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Bom, pessoal, então aqui eu vou destacar o que nós acabamos de calcular para que nós possamos, então, depois utilizar na semelhança de triângulos. Então, está aqui, aplicando o Teorema de Pitágoras, eu encontrei quem? Esse lado é a hipotenusa, FQ, ao quadrado vai ser igual a quem? Esse lado aqui eu chamei de H, para a gente usar apenas uma variável, está aqui, né, o H. Então, H ao quadrado mais 6 ao quadrado. Esse R aqui é exatamente esse R aqui que eu achei, pessoal. Então, está aqui, está meio apagado, mas é um R aqui. Tudo bem? Então, com isso, eu tenho agora esse lado, que apesar de eu não ter definido, mas ele está em função de H, e é o H que eu quero, porque o H representa essa distância, FT. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou usar semelhança de triângulos. Então, como vocês podem observar aqui, ó, tudo bem? Já multipliquei o meio pelos extremos. Agora, eu vou levar ambos os membros ao quadrado para eliminar essa raiz. Então, pessoal, perceba que agora nós encontramos essa equação que vocês estão observando aqui, porque eu elevei ambos os membros ao quadrado, então eu vou ter 2 ao quadrado, e aqui h menos 3 ao quadrado. Aqui eu eliminei a raiz com essa potência, então sobrou h ao quadrado mais 36. Daqui, nós vamos distribuir os fatores e verificar qual é a equação para ser resolvida, ok, pessoal? Bom, pessoal, então aqui, multiplicando os termos e organizando em relação às potências decrescentes de h, eu vou ter h ao quadrado, 4h ao quadrado, menos 24h mais 36. Então, aqui a gente pode dividir tudo por 4, sem nenhum problema.
de maneira que você encontre uma equação mais reduzida. É uma equação de segundo grau, vocês podem usar aí Bhaskara, e aí vocês poderão estar achando o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e aí você vai achar o H, o H1 e o H2, que é o H' e H duas linhas. Observe que aqui, ó, eu achei o H igual a 0 e achei o H igual a 8, tá bom, pessoal? É claro que o H igual a 0 não serve, né? Porque se trata de uma distância, um comprimento aqui, tudo bem? Então, o H vai ser 8, pessoal, que é justamente essa distância que o problema está pedindo. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, muito obrigada, um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.